dia, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Hoje o tema é a paciência, né? Uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai falar para a gente é o Ronaldo. Primeiro, vamos cumprimentar todos os papais, né? Que todos eles possam ser amparados e aí abençoados pelo nosso querido Mestre Jesus. Que vocês tenham um dia de muita alegria e de muita comemoração em família. Não temos nenhum recado especial, então vou convidar todos hoje para iniciarmos com a nossa prece. Quem se sentir à vontade, feche os olhos, se conecte aqui com a nossa casa, o semeador, se imagina aqui no nosso espaço. Vamos pedindo neste momento a todos os nossos amigos espirituais, que eles possam se direcionar ao lar de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, levando um pouquinho de luz, de amor e de paz. Vamos pedir também que nesse momento possamos nos manter concentrados na palestra, nos ensinamentos dessa manhã, que nos traz sempre bons motivos para repensarmos nossas atitudes, nossos pensamentos ao longo do dia. Vamos agradecer então essa espiritualidade amiga que sempre nos ampara, essas energias que nos envolvem e nos protegem. Que assim seja. Um bom dia. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Estou no lugar certo aqui, deixa eu me ajeitar. Que Jesus esteja conosco. Como a Dani já adiantou, o nosso tema desta manhã tem o título de A Paciência. E esse tema é o item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 9, ele trata de uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe durante o Sermão do Monte. Essa bem-aventurança, nesse capítulo em especial, é aquela que diz o seguinte: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então vamos começar a falar sobre o tema, passando pelos trechos desse sermão em que Kardec extraiu para esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tá lá: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Um outro trecho é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo 5, no versículo 9. E o último trecho que Kardec traz do Sermão do Monte é esse aqui, ó: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. Também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, aqui os versículos 21 e 22. Aqui eu chamo a atenção para o que Jesus nos traz. Ele está se referindo à lei mosaica, à lei de Moisés. Então ele diz lá: ouvistes o que foi dito aos antigos? Ouvistes o que Moisés disse aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. E olha o que Jesus traz para nós. Ele coloca no mesmo nível de matar. Pois eu vos digo que todo que se ira, todo aquele que sente raiva do seu irmão, será réu no juízo. Nós não vamos entrar no detalhe sobre essa questão de ser réu no juízo, porque Jesus apenas manteve a mesma linguagem que as pessoas conheciam naquela época. Tá? Então não vamos nos ater nessa questão sobre ser réu, né? Porque a gente sabe que não é isso. Né? O que Jesus está querendo dizer aí, né? Que na época não dava para ser dito dessa forma, era sobre a questão de evolução espiritual. Mas o importante é que a gente observe que Jesus coloca no mesmo patamar, no mesmo nível, a questão de matar o seu irmão e sentir raiva, sentir ira, contra o próximo, contra o semelhante.
isso é bastante interessante e é bastante profundo para a gente analisar. Então Kardec diz o seguinte: com isso que Jesus disse, ele estabelece como lei as seguintes virtudes: a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Kardec nos diz que Jesus estabelece como lei as seguintes virtudes. Então, essas virtudes, elas deixam de ser opcionais e passam a ter um significado importantíssimo, fundamental para nós que queremos evoluir espiritualmente, para nós que queremos seguir na escalada de crescimento moral. Não dá para a gente pensar em escalada moral, em escalada espiritual, sem a aquisição dessas virtudes. Olha como isso é profundo e olha como é importante. Não é uma opção, é lei, tá? Mas hoje, nessa manhã, nesses breves minutos que a gente tem para conversar aqui sobre esse tema, nós vamos falar apenas da paciência, tá bom? Então, para que a gente possa começar a falar sobre paciência, né? E pensando assim, se essas virtudes, todas elas, nós vamos falar da paciência hoje, se ela é tão importante, nós precisamos exercitá-la, nós precisamos fortalecer essas virtudes dentro de nós. Para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Da mesma maneira que quando eu quero fortalecer a minha musculatura física, eu preciso fazer exercício, para fortalecer essas virtudes, em especial a paciência, essa virtude dentro de mim, eu preciso exercitá-la. Tudo bem? Então eu vou passar aqui algumas imagens em que nós vamos analisar a situação, a cena, e vamos refletir a respeito de quanto a paciência das pessoas envolvidas nessa cena está sendo exigida. Tá bom? Vamos ver então algumas imagens para ver isso. Vamos prestar atenção nisso. O quanto a paciência está sendo exigida nesses momentos, tá bom? Então vamos lá. Quanto será que está sendo exigido de paciência nessa cena? Uma cena especial aqui em homenagem ao Dia dos Pais. Quanto será que essa pessoa, que esse homem está tendo que empregar de paciência nessa situação? E essa aqui? Quanto será que essas duas pessoas estão empenhados na aquisição da paciência nessa circunstância aqui, nessa situação? E essa? Será que essa situação está exigindo muita paciência dessa pessoa que está envolvida aqui nessa situação? E essa aqui? Né? Numa praia, um grupo reunido ali, parece, né, pela diferença de idade das pessoas, que é um grupo familiar, todo mundo reunido ali numa praia bacana, né? Quanto está sendo exigido de paciência para cada um deles aí nesse momento? A resposta é nada. Em nenhuma das situações que nós mostramos, qualquer uma das pessoas envolvidas ali está sendo exigida na sua paciência. E não tem problema nenhum nisso, porque todos nós passamos por momentos de alegria, de descontração, de afeto, de carinho, de júbilo, e é natural, nós recebemos essas bênçãos, esses momentos em que a gente tem como desfrutar as coisas boas. E o problema não está aí, todos nós passamos por isso. O problema é que a vida não é só isso. O problema é que muitos de nós querem que a vida esteja centrada só nesses tipos de momentos. Só nesses momentos de descontração, de afeto, de carinho, etc. E aí, quando a coisa sai desse tipo de situação para uma um pouquinho mais difícil, com um pouquinho mais de dificuldade, vem a frustração, vem a revolta, vem o desânimo, vem a irritação, vem uma série de sentimentos que são exatamente o oposto daquilo que nós precisamos.
o que nós devemos exercitar. O que nós precisamos refletir a respeito aqui, e isso a gente já fala há algum tempo, é que a vida não é um parque de diversões. Todos nós passaremos por dificuldades. Todos nós passaremos por situações em que a situação em si exigirá de nós o emprego de virtudes que façam com que a gente passe bem por essas situações. Ou como a gente já falou em outras oportunidades, o planeta Terra não é uma colônia de férias. E a vida em si não é um parque de diversões. Então, para que a gente possa falar a respeito da paciência, nós estamos no capítulo 9, falando do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos retroceder 4 capítulos e vamos até o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus trata de uma outra bem-aventurança lá do Sermão do Monte, que é bem-aventurados os aflitos. Por quê? Em especial nesse capítulo nós vamos falar sobre justiça das aflições. E por quê? Porque se eu não compreender a dinâmica das aflições, eu não vou conseguir compreender a importância da paciência. Eu preciso entender a razão pela qual as aflições existem na minha vida, para que eu possa entender a importância da paciência na minha vida. Então isso é fundamental. Então vamos lá, começando aqui com o que traz esse capítulo sobre aflições. Resumidamente, a existência na Terra tem 2 objetivos básicos para o espírito em evolução. E veja que aqui eu não vou contar nenhuma novidade. Todos nós sabemos disso. É que muitas vezes a gente deixa esse conhecimento no campo da teoria. O que nós precisamos é começar a trazer esse conhecimento para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, para que aí a gente consiga trabalhar esse conhecimento de nós e, cientes da importância dele, exercitarmos as virtudes que a gente precisa. Então, quais são esses 2 objetivos básicos que a existência na Terra traz para o espírito em evolução? Quais são esses objetivos que a gente tem aqui, encarnados na Terra? O primeiro deles é expiar os erros do passado e do presente, de maneira que aprendamos, na experiência da própria carne, a caminhar pelo caminho reto. Ou seja, a expiação a que todos nós estamos ligados pela lei da causa e efeito, que nós mesmos ocasionamos para nós através da lei da causa e efeito. Quando a gente fala de erros do passado, nós estamos falando de erros cometidos em existências anteriores, que o Evangelho trata como causas anteriores das aflições. E quando nós falamos dos erros do presente, nós estamos falando dessa nossa existência atual, que o Evangelho trata como causas atuais das aflições. Então eu sei que tudo aquilo que me acontece, ele pode me acontecer devido a um erro que eu cometi no passado, e por isso só, ele me atrai para a minha vida uma consequência, e que tem um motivo útil, para que eu aprenda que eu não devo cometer aquele tipo de erro. E dessa maneira eu corrija o meu comportamento, corrija a minha rota e passe a caminhar no caminho reto. E a partir daí eu consigo evoluir. Esse é o ponto. E o segundo ponto é colocarmos à prova as virtudes que nós necessitamos fixar em nós mesmos. Muitas vezes, após uma existência, quando a gente já está lá no plano espiritual de volta, a gente continua os nossos estudos, os nossos trabalhos, a gente aprende, e aí nós sentimos a necessidade de fortalecer alguns conceitos em nós, espiritualmente falando, conceitos aí em termos de virtude. E aí nós pedimos
uma existência onde eu possa exercitar isso. Então, toda aflição que nós passamos tem uma razão justa. E é importante que a gente compreenda isso. É importante que eu entenda que tudo aquilo que eu passo tem uma razão justa. Ou nós estamos expiando algo a que demos motivo, ou nós pedimos a dor para validar o nosso crescimento moral, para validar uma determinada virtude em nós espiritualmente, para que a gente possa avançar moralmente. Isso nós estamos falando de tudo, de qualquer tipo de dificuldade que a gente passe. Vamos imaginar uma situação de uma pessoa que nasce num lar onde ela não é bem-vinda, onde ela não é bem-quista, onde os seus pais, seus próprios pais, a odeiam. Qual é a posição dessa pessoa que está nessa situação? Ela se sente vitimizada por aqueles que a receberam. Ela se sente injustiçada. Ela se sente preterida por aqueles que a receberam. E isso causa uma mágoa, causa muitas vezes uma revolta contra aquele lar. Mas vamos pensar em Deus. Todos nós aqui partimos do princípio que acreditamos em Deus, certo? E acreditamos na infinita justiça, na infinita bondade e na infinita misericórdia de Deus. Então, pegando essa situação como exemplo, se eu nasci num lar onde as pessoas me odeiam, será que faz sentido eu achar que elas me odeiam gratuitamente? Só porque elas são más e eu sou bom? Faz sentido eu pensar que Deus me colocaria, eu que sou bom, numa casa onde só existem pessoas más? Faz sentido a gente pensar nisso dessa maneira, tendo o conhecimento que a gente já tem? Não faz. Não faz. Se alguém me odeia hoje, é porque eu fiz alguma coisa para ela numa outra existência, né? Se não foi nessa, tá? Se eu não consigo achar razão para justificar o ódio que as pessoas sentem de mim nessa existência, tem que ter sido em outra. Porque nós vivemos muitas existências. Então, se eu não consigo enxergar algo nessa existência, só pode significar que ou eu fiz mal a essas pessoas em outra existência e naturalmente elas não gostam de mim. Então, qual é o meu papel nessa situação? É fazer o bem para elas, de maneira que elas passem a gostar de mim, ainda que elas não gostem. E exercitar o perdão, porque se elas estão me fazendo mal hoje, eu provavelmente já fiz o mal para elas antes. Então é meu dever perdoar. Poxa, mas a pessoa me trata mal, a pessoa é injusta comigo, ela faz tudo para me prejudicar e eu tenho que perdoar? Tem. Por quê? Provavelmente, ou você fez alguma coisa para ela, provavelmente não, certamente, ou você fez alguma coisa para ela numa existência anterior, se não foi nessa, numa existência anterior, ou nós pedimos essa oportunidade para nascer naquele ambiente onde eu pudesse validar o meu crescimento moral, através do exercício do perdão, através do exercício do amor. Se eu não fiz nada para elas no passado, certamente eu pedi essa oportunidade. Veja que em nenhuma das duas situações a culpa é de Deus. Deus não nos lança a esmo espíritos, prontos para a reencarnação, a esmo em qualquer lado. Onde cair, caiu. Se cair no primeiro degrau, azar seu. Se cair no 10º degrau, sorte sua. Se cair numa família rica, melhor para você. Se cair numa família miserável, azar seu. E Deus sai distribuindo espíritos assim, igual a cegonha ficava levando os nenezinhos ali no bico e soltando nos telhados das casas. Não é assim que funciona. Nós estamos ligados uns aos outros. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que nós estamos ligados uns aos outros e por isso as situações são desagradáveis. Porque a gente errou muito no passado. Se nós não estamos errando agora, nós já erramos muito no passado. Então não é opção para mim a raiva, a revolta, a amargura, o desespero,
a mágoa, a incompreensão, a desesperança, entre outros. Elas não são opções para aquele que compreende já o mecanismo divino da evolução. Se eu já entendi que eu só evoluo a partir do momento que eu aprendo a amar e que eu corrijo os erros que eu cometi no passado, sentir raiva daquele, por exemplo, de um chefe que me prejudica, ou daquele, eu estou falando de casos bem cotidianos, eu presto o serviço para alguém, combino um preço, faço o meu trabalho e a pessoa não me paga. Qual é o sentimento que eu tenho em relação a essa pessoa que não me pagou? Qual é? Ah, é de revolta? É de raiva? É de amargura? Então eu não compreendi ainda o mecanismo da evolução. Não quer dizer que eu não devo exercitar o meu direito de receber, não é isso? Eu devo exercitar dentro dos meios legais. Mas uma coisa é exercitar o direito de receber. A outra é o sentimento que eu emano contra aquela pessoa. Lembra que Jesus disse que aquele que sentir raiva, aquele que sentir ira contra o seu irmão, também será réu no juízo. Percebe? Então eu posso lutar pelos meus direitos, claro que posso. Mas o sentimento que eu devo emanar para aquela pessoa que me prejudicou é de compreensão. Ele fez o que ele sabe. E eu atraí para mim aquela situação. Ou por coisas que eu fiz agora, ou por coisas que eu fiz no passado, ou porque eu pedi para passar por isso. Para que eu validasse o meu crescimento moral. Validasse aquela virtude no meu coração, ainda que o outro me prejudique. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Ainda que o outro me prejudique, ainda que o outro seja mau, ainda que o outro não compreenda aquilo que nós compreendemos, a responsabilidade é nossa. Porque não existe vítima inocente. Ninguém é vítima inocentemente. Ora, Deus conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um de nós. Se Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, como é que nós podemos admitir que nós estamos sendo injustiçados por alguém? Se aquilo que aconteceu comigo não poderia ter acontecido de maneira nenhuma, se aquilo que aconteceu comigo é uma ingratidão, ainda que seja do outro, o problema é do outro. Quando o outro erra, o problema é do outro, não é nosso. Agora observa que nessa listinha aí não tem tristeza. Sabe por que não tem tristeza? Porque é natural que a gente se entristeça quando alguém que a gente ama faz alguma coisa que não seja boa com a gente. Uma vez foi perguntado ao Chico se ele se entristecia quando alguém o ofendia. E ele dizia assim: é claro que eu me entristeço quando alguém me ofende, mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu o ofensor. Por quê? Porque aí eu estaria me comprometendo, ele, né? Falando, agora eu só estou completando o que ele disse. Porque ele estaria se comprometendo com a lei divina, quando ele ofende. Mas quando ele é ofendido, ele se entristece, é natural. Mas quem ofende é que está se comprometendo com a lei divina. Não quem foi ofendido. Quem foi ofendido está apenas retificando, né, o seu caminho, passando pela lei da causa e efeito aquilo que ele deu motivo, ou fortalecendo as virtudes dentro dele. E isso é tão verdade que até espíritos angélicos sentem tristeza. Jesus, que é o espírito mais puro que nós temos conhecimento, se entristece. Até hoje, inclusive. Eu não sei se todos conhecem, mas eu vou contar rapidinho uma passagem sobre Eurípides Barçanufo, que num determinado dia, em desprendimento, ele foi levado por duas entidades até um local elevado e chegou numa espécie de bosque, com árvores, gramado, um riacho, e havia uma pedra perto do riacho e havia um homem sentado ali. Jesus se sentiu atraído por aquele homem
e caminhou na sua direção. E quando ele chegou perto do homem, era Jesus. E aí, ele ficou quase em choque, assim, era Jesus que estava na frente dele. E ele se aproximou mais e viu que Jesus estava chorando. E ele se compadeceu de ver Jesus triste e chorando. E aí ele chega para Jesus e pergunta: mestre, por que choras? Será que é por aqueles que não conhecem o seu evangelho? E Jesus olhou para ele e respondeu: não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Eurípides se sentiu tão envergonhado que não conseguiu ficar próximo de Jesus e se afastou e voltou para o plano terrestre. Eurípides, essa passagem está narrada no livro Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, para quem tiver interesse em ler. Agora, vou falar baixinho aqui, só eu e você. Vou até chegar mais perto aqui. Por quem será que Jesus está chorando? Quem será que são aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus e não praticam? Eu, você, ela, ele, todos nós. É por nós que Jesus se entristece até hoje, porque a gente já sabe o que deveria fazer. Nós já temos os exemplos do que nós deveríamos fazer e não fazemos. E está tudo muito claro. O que nós precisamos, de novo, é fazer um esforço para sairmos do campo da teoria e trazermos esses conceitos para a nossa rotina, para a nossa vida cotidiana. Isso é fundamental que a gente faça. Muito bem, então, o resumo da ópera em relação à dor é que a dor é o remédio amargo que pode nos curar dos males da alma. Então, por que males da alma? A gente sofre também do corpo físico. É que toda dor, inclusive as doenças, começam no espírito. O corpo não é causa, o corpo é consequência. Tudo aquilo que eu sofro, ele não começou no meu corpo físico. Ele começou no meu corpo espiritual, através dos meus sentimentos, das minhas emanações. É isso que adoece o meu corpo. O que adoece o meu corpo físico, qualquer que seja a doença, são as minhas vibrações, são as minhas emanações. É o meu desequilíbrio que adoece o espírito e isso se reflete no corpo físico. Qualquer doença. Tem aquelas que estão mais na cara, que a gente já conhece, a ciência já trata como doenças psicossomáticas, que é o psique, a mente, interferindo no corpo físico, o corpo somático e adoecendo o corpo. Tem essas que já estão mais assim na cara, conhecidas da ciência. Mas nós podemos dizer que todas, não existe exceção, toda doença do corpo físico é uma doença da alma em primeira instância. Em segunda instância é que ela adoece o corpo físico. Então a dor é o remédio que vai curar, que pode curar o nosso corpo, os nossos males da alma. A dor é o remédio amargo que pode nos curar os males da alma. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho. Nós não falamos e não entendemos que a expiação, quando a gente sofre aquilo que a gente fez para o outro, a gente se cura? Não é assim que a gente entende? Que quando eu estou aqui é um planeta de provas e expiações. Então quando eu cometo um erro, eu me comprometo com a lei divina e através da causa e efeito, da lei de causa e efeito, eu vou expiar esse mesmo erro dentro de mim, na minha vida. E quando eu expio esse erro, eu quito o meu débito com a lei. Ou seja, eu me curo. É assim que acontece? Então a minha pergunta é: a dor é o remédio amargo que pode ou a dor é o remédio amargo que vai nos curar dos males da alma? Aí existe um ingrediente especial que precisa ser adicionado a esse remédio amargo. É uma espécie de um pozinho mágico, um pozinho de pirlim-pim-pim, que nós precisamos adicionar a esse remédio. Porque se tomar só o remédio amargo, não vai ficar curado.
Nós precisamos incluir, adicionar a essa receita do remédio amargo da dor um pozinho especial, um ingrediente especial que vai fazer com que esse remédio seja eficaz. Sabe qual é esse ingrediente especial? A paciência. Porque a dor por si só não cura. E se isso é tão verdade que o ambiente espiritual da Terra está lotado de espíritos em sofrimento, que estão em dor e não estão se curando. O Evangelho nos recomenda para a dor a resignação. Eu pergunto, dá para ser resignado sem ser paciente? Dá para a gente refletir naquilo que a gente está passando sem paciência? Dá para eu avaliar qualquer situação que eu enfrente de dificuldade, não de alegria, de dificuldade, sem parar, pensar e utilizar os conhecimentos que eu já tenho para refletir a respeito e tomar a melhor decisão? Sem paciência eu não consigo. A paciência, mais uma coisa que eu vou falar, que a gente às vezes não presta atenção. Pensando em obsessão. Existem vários tipos, mas vamos pensar na obsessão de um espírito vingador contra mim. Eu tenho um obsessor e faço as assistências espirituais e ele está lá. E ele quer se vingar de mim. Por que ele quer se vingar de mim? Porque ele não gostou da cor do meu cabelo? Ora, se existe alguém que me odeia, é porque eu fiz alguma coisa para aquela pessoa num outro momento, numa outra existência. Se não foi nessa, foi em outra. Ninguém tem raiva de ninguém por nada. Então, se alguém me odeia, é porque eu fiz alguma coisa contra ela. É natural isso, é até lógico. Mas essa pessoa não perdoou. Ela não exercitou a paciência para que ela pudesse lembrar do perdão, do amor, etc. Então ela tem ódio. Assim é com a gente. Assim é com a gente. Então, essa é um erro, tá, que a gente comete. Achar que a dor por si só cura. A dor por si só não cura. A dor por si só dói. A dor por si só aumenta o sofrimento. Para ter cura, nós precisamos saber passar bem pela dor. Como é que a gente passa bem pela dor? Gostando de sofrer? Não, ninguém gosta de dor nenhuma. Mas é compreender o mecanismo da dor. Se eu não compreender o mecanismo da dor da minha vida, eu não melhoro. Eu não me curo. Para haver cura, precisa haver resignação. Para haver resignação, é necessário paciência. É necessário receber aquela ofensa, receber aquela mágoa, mas não reter dentro de nós. É liberá-la, é soltá-la. É entender que aquilo lá tem alguma coisa que fez com que eu precisasse daquilo. Seja prova, seja inspiração, não importa. A gente não consegue, né? Isso é uma outra coisa que a gente não precisa se preocupar. Tá? Não vamos ficar procurando nas nossas aflições se aquilo é prova ou se aquilo é expiação. Não importa. Importa como eu trato a dor dentro de mim. Porque toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação. Mas toda expiação é uma prova. Se eu passar bem por aquilo, eu estou adquirindo virtude. São dois em um. Né? O remédio tem ele me quita débitos do passado e me auxilia a adquirir virtude. Né? Nós temos dois resultados da mesma dor, olha que maravilha. A questão é passar por ela bem passada. O que é passar por uma dor bem passada? É não ficar segurando, é não reter em mim, é não ficar retroalimentando aquela dor dentro de mim e gerando com isso, o resultado disso vai ser pensamentos destrutivos. Né? Então eu preciso soltar essa dor. Eu preciso deixar que essa dor siga. Porque a paciência também, ela é caridade. Ela é caridade para o meu corpo, que é isso que a gente estava falando agora. Quando eu seguro a mágoa dentro de mim, eu fico cozinhando isso dentro de mim, isso vai se refletir no meu corpo físico, eu vou adoecer.
pessoas que sentem muita mágoa, pessoas que sentem muita raiva, pessoas que sentem depressão, pessoas que sentem qualquer tipo de viciação mental, elas adoecem o próprio corpo. A gente já falou isso. Então é caridade para mim mesmo ser paciente. Caridade para o meu corpo. E é caridade também para a minha alma. Porque quando eu não retroalimento essa mágoa, essa dor, o desespero e etc., eu não crio sofrimento para mim no futuro. Como eu falei dos espíritos que não conseguem se libertar para alçar voos maiores e ficam presos em zonas de sofrimento ao redor do orbe da Terra. Então, quando eu sou paciente, eu sou caridoso para a minha alma. E quando eu sou paciente, eu sou caridoso para o outro. Por que eu sou caridoso para o outro? Porque eu não crio um vínculo de ódio com o outro. Ele cometeu um erro, mas se eu perdoar, o débito dele vai ser menor do que se eu odiá-lo. Dá para entender isso? Quando alguém comete um erro contra mim e eu perdoo, o débito dele é menor. Ele não vai receber a carga de ódio que eu vou emanar contra ele. Porque quando eu odeio o outro e aquilo volta para mim. Então adoecem os dois. Eu faço com que ele sofra mentalmente, espiritualmente, por aquilo que ele me fez. Quando eu perdoo, ele tem o débito. Mas esse débito não estará acrescido do ódio que eu poderia ter emanado contra ele. Tá bom? Então a paciência é sempre caridade. Ela é caridade para o nosso corpo físico, ela é caridade para o espírito e é caridade para o outro que me fez sofrer. Nós sabemos que a vida não é fácil. Ninguém disse que era. Jesus não prometeu para nós aqui na Terra um caminho amplo, florido, reto, sem nenhuma dificuldade. Mas nós sabemos também que Deus nos presenteia com muitas bênçãos. E se nós formos justos, nós reconheceremos que recebemos muito mais bênçãos do que dores. Aquilo que a gente mostrou no começo. Nós recebemos, sim, muitas bênçãos. Nos momentos de alegria que a gente passa com os nossos queridos. Cada um. Vamos procurar fazer uma lista hoje da quantidade de bênçãos que a gente recebe na nossa vida. Já recebeu e continua recebendo. Desde o teto sobre a nossa cabeça, da capacidade de pensar, do corpo físico perfeito, da condição de trabalhar pelo próprio crescimento, das pessoas ao nosso redor, que se não são perfeitas, nós também não somos. Então, ao invés de olhar o defeito do outro, olhemos o nosso. Porque o nosso a gente pode mudar. O defeito do outro a gente não pode. A gente só pode olhar no nosso. E que, já que nós estamos num planeta em que ninguém é perfeito, as pessoas à nossa volta também não são. Mas nós também não. Então, empatou. Então, olhemos com carinho e vejamos a bênção que é termos amigos, termos afeto, termos pessoas que nos querem bem ao nosso redor, pais, filhos, irmãos. Todo esse aparato material que a gente tem à nossa disposição, que são tantas coisas, que aí a gente vai ver que a nossa dor vai parecer até menor. Nossa dor vai ficar reduzida quando a gente for capaz de olhar para cima, quando a gente for capaz de olhar para o alto, ao invés de ficar olhando focado só naquilo que não é legal, só naquilo que a gente não gosta. Sejamos corajosos para enfrentar isso. Sejamos corajosos para enfrentar as nossas dificuldades, com a cabeça voltada para o alto. Ou seja, avaliando, dentro disso que a gente já conhece, as benesses de bem passar por uma dificuldade, de maneira que a gente cresça com ela, que ao final dessa jornada terrena, dessa encarnação que nós estamos passando, o céu estará em festa pela nossa vitória. O céu no sentido daqueles nossos irmãos, nossos amados, nossos afetos, que estão lá no plano espiritual, torcendo por nós,
esperando que a gente faça o melhor, sugerindo boas atitudes e bons pensamentos para nós. Quando a gente consegue vencer essas dificuldades, a gente cresce e a gente tem a oportunidade do reencontro com aqueles que nos amam, do reencontro com aqueles nossos afetos queridos que estão lá torcendo, vibrando por nós. Tenhamos firmeza diante das nossas dificuldades. Tenhamos a certeza que Deus não nos desampara, que nós não estamos recebendo absolutamente nada que não seja pelo nosso próprio bem, e que nós faremos todo o bem possível para que a gente consiga chegar ao termo dessa jornada física melhores, verdadeiramente melhores do que quando nós começamos, né? A gente pode isso. O fardo não é mais pesado do que o nosso ombro suporta. É que a gente não queria fardo nenhum, né? A gente só queria o bem bom. E o bem bom não faz com que a gente caminhe. O bem bom, ele nos fortalece, né? Ele nos dá o alento para a gente seguir trilhando o nosso caminho. Mas nós viemos aqui para lutar pelo nosso crescimento, para lutar pela vitória moral contra nós mesmos. Nós não estamos lutando contra ninguém. Nós estamos lutando contra as nossas imperfeições, contra as nossas falhas, contra as nossas faltas. E para isso nós precisamos esforço, nós precisamos persistência, precisamos energia para mantermos-nos no caminho reto, ainda que doa. Ainda que doa. Porque essa dor, lá na frente, ela vai ser recompensada pelo nosso crescimento, pela nossa compreensão e pela nossa aproximação àquele que tanto fez e que tanto sofreu apenas para nos mostrar como é o caminho. Apenas para nos mostrar o que é que nós devemos fazer. Ele não tinha nenhum débito para expiar, ele não tinha nenhuma virtude para testar. Ele só queria mostrar para nós como é que se faz. E tudo sofreu por nós. Ele é o nosso exemplo. Que nós possamos olhar para o nosso Mestre com esses nossos olhos, com esses seus olhos amorosos, que nos guiam e nos fortalecem. Querido Mestre, nos auxilia a compreender todas as lições que passam pela nossa vida. Nos auxilia a manter firmes, a nos mantermos firmes no caminho do bem e do amor. Sabemos que as pedras existem, mas sabemos também que ultrapassá-las nos fortalece moralmente. Que nós sejamos capazes de olhar as nossas dificuldades não como um obstáculo intransponível e nos sentarmos ao lado delas, abraçados em choro à própria dor. Utilizemos essas pedras do nosso caminho para que fortaleçam as nossas pernas e os nossos braços, para que fortaleçam o nosso coração e a nossa mente, para que no futuro não tenhamos mais que pular pedras, mas apenas esticar o braço para auxiliar aqueles que ainda não conseguem. Que o teu amor, Mestre, nos guie e nos fortaleça nessa jornada, agora e sempre. Graças a Deus. Uma excelente semana a todos, um feliz Dia dos Pais e até a próxima.